Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro intitulado Pão Nosso, do nosso Chiquinho de Jesus. E, abrindo aqui ao acaso, caiu aqui na página 142, ou seja, item 142, a página é 297, mas caiu aqui no item 142, que se intitula Revides. Aqui tem uma passagem bíblica que nos diz, que está lá em 1 Coríntios, versículo 6, item 6 do versículo 7. 1 Coríntios, item 6 do versículo 7, que diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Olha só o fantástico ensinamento. Há muito tempo que eu estava procurando essa passagem bíblica, onde Paulo de Tarso nos diz para a gente ficar no prejuízo. É uma coisa que poucas pessoas procuram entender. Paulo de Tarso recomenda, propõe e nos sugere que a gente fique no prejuízo. Por isso que nos diz assim: é melhor ser prejudicado que prejudicar. É melhor ser traído que trair. É melhor ser ofendido que ofender. É melhor ser decepcionado que decepcionar. É melhor dar o pouco que tem do que pedir de porta em porta ou na rua. Então, se alguém nos faz algum prejuízo material e a gente, em função de querer fazer valer os nossos próprios direitos, mas se fizermos o nosso direito, for prejudicar o outro e o outro ficar com ressentimentos de nós, é preferível, para evitar a energia negativa exteriorizada do ódio, do ressentimento do outro em nossa retaguarda, é melhor ficar no prejuízo. Então, vamos ver, não esqueçam, consultem a Bíblia, lá está em 1 Coríntios, item 6 do versículo 7. Vou repetir o que Paulo de Tarso nos fala. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, demandas uns contra os outros. Então, Paulo de Tarso está dizendo que, em verdade, um irmão brigar com o outro, seja na rua, seja no trânsito, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, já é uma falta. Por isso que ele falou, na verdade, é já uma falta entre vós, demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Tá vendo? Então é melhor sofrer uma injustiça do que provocar uma injustiça. Né? Aí ele fala, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, é melhor ser prejudicado que prejudicar. Fique no prejuízo. Paulo está sugerindo isso. Fique no prejuízo. Em cima desse ensinamento bíblico, vem Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, e vai nos dar a seguinte explicação. Começa nos dizendo: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Nem sempre, não é? As demandas nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Então, nem sempre a coisa começa ou termina aí. Aí ele fala, expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Então, ele fala, nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários,
no terreno escandaloso dos processos públicos. Então, os processos públicos, nem sempre as demandas estão sentadas ali. Tem muitas demandas que acontecem e contendas que acontecem nos lares e nas instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação insurdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Então, existe na nossa terra, no mundo inteiro, muitas contendas, muitas desavenças e no meio de quatro paredes. É muita briga. Muitas vezes um casal briga o dia inteiro. Quando é à noite, sai abraçado, sorrindo, visitando as pessoas. Todo mundo pensa que aquele casal é feliz, mas não é. O sorriso, a educação, a gentileza, a cortesia daquele casal é apenas o verniz da educação. Mas, no fundo, eles são antagônicos e estão sempre às vias dos fatos, sempre em contendas e sempre discutindo e brigando. Aí ele fala, se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aí ele fala, aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Olha o que ele fala. Aprendizes inúmeros, são vários aprendizes do Evangelho de Jesus, esteja ele na Igreja Católica, nos evangélicos, no Espiritismo ou em outra religião qualquer, não? Inúmeros aprendizes se tornam vítimas também de semelhantes perturbações, ou seja, discussão, desavença e contenda no lar, não é? Por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Então a gente fica inseridos nos falsos princípios da nossa regeneração, mas no fundo, não é? Camuflado, acobertado e escondido, a gente está demonstrando o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira personalidade. Aí ele fala, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Tá vendo? Então, a maior parte, né, daqueles que aparentam viver bem, né, prefere a atitude agressiva. Tá vendo? Com o calor da ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Quantos casais que vão na igreja ou em sua religião e as pessoas que estão na igreja vê os dois ali ouvindo a palavra, pensam que eles vivem bem. E muitos dos feminicídios têm acontecido por causa disso. As pessoas falam, mas eles andavam de braço, sorrindo, eram tão educados. Será o rapaz matou, a mulher também matou? As pessoas ficam perplexas, né? Aí ele continua. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Então está falando aqui, antes de revidar, é melhor optar, não é? Por ficar no prejuízo do que revidar. É melhor ser prejudicado que prejudicar. Ser ofendido que ofender. Então é melhor ficar no prejuízo do que revidar. É isso que ele está falando. Só que ele fala com as palavras dele, vou repetir. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Então muitos ficam, servindo a verdade, propagando a verdade, né? Falando de algo, como se costuma dizer o ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ele fala,
Aí ele vai, por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé? Então a pessoa que está falando que tem um determinado comportamento, é melhor se esforçar por exemplificar a fé. A fé ela não pode ser teórica, da boca para fora. O exemplo não pode ser da boca para fora, não é? Ele tem que ser realizado na prática, né? Exemplificar a própria fé. Suportando como? Suportando a injustiça. Suporta a injustiça e o dano, e suporta o dano heroicamente. No silêncio da alma, fica calado e orando, antes da opção por qualquer revide. Nós fazemos isso? Na nossa casa, principalmente, na maior parte das vezes, nós somos injustiçados, nós somos tidos à custa de uma pessoa incompreensível, ignorante. Muitas vezes, existe um complô na família contra nós. Nós estamos vendo claramente que somos vítimas, estão levantando falso contra nós. Ninguém percebe isso. E o outro que faz as coisas erradas, joga toda a família contra nós. Tem mulher que joga os filhos contra o marido, ou desafeta. Tem homem que joga os filhos contra a esposa. Né? Irmão que joga, irmãs que jogam a mãe ou os pais contra o irmão. E a vítima está sendo injustiçada. E Paulo de Tarso está propondo que a pessoa injustiçada é melhor calar, não revidar, fique no prejuízo, porque Deus não está com venda nos olhos. Deus está ouvindo e vendo e percebendo tudo que está acontecendo. Mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por essas situações para ver até onde vai a nossa fé, através do exemplo. Ora, se Deus percebe que a pessoa está passando por injustiças e prejuízo financeiro, está sendo ultrajada e ofendida e humilhada, e a pessoa permanece calada na oração, aí Deus ajuda essa pessoa. Agora, quando a pessoa fica brigando, qual é a diferença da pessoa que briga ao ser ofendida e ultrajada? Qual a diferença dela que é vítima para o algoz? Nenhum, os dois são iguais. Aí ele continua, quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo, com proveito? Está vendo? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Deus não está falando aqui, o Evangelho, para qualquer pessoa da rua, não. E eles são iguais. Ele está falando aqui para aqueles que frequentam religião, que conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas que conhecem Deus, elas é que têm que dar o exemplo. Olha, pessoal, a gente sempre costuma ouvir isso. Uma pessoa que conhece Deus, que frequenta uma religião, se em algum momento em sua vida ela for prejudicada, ela for ultrajada, injustiçada por algo que não fez, e ela for se defender e discutindo com a pessoa que lhe prejudicou, o maior errado desses dois, quem é ela? A pseudo-vítima. Já o outro que a ofendeu, que a ultrajou, que a maltratou e a prejudicou, tem atenuante, mas nós que frequentamos e conhecemos a palavra de Deus, não temos atenuante. Nós temos agravante, se revidar. Fique no prejuízo, Paulo de Tarso nos fala. Aí ele continua. Olha o que ele falou aqui, ó. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, mas sim aos discípulos de Jesus. Ora, se você é discípulo de Jesus, frequenta a sua religião, se você chegar em casa e o pessoal for em cima de você com 4 pedras na mão, entendeu? Falando que você fez coisa que você não fez, e você
para se justificar, para se defender, você for entrar no clima da contenda, o mais errado é você, que conhece a palavra, e não o outro. O outro está demonstrando pela sua própria atitude quem ele é, em que estágio evolutivo ele se encontra, só isso. Aí, para terminar, ele fala: quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento fantástico que Paulo de Tarso nos passa, não é? E que consta na Bíblia, em 1 Coríntios, item 6, do versículo 7, aonde ele fala: na verdade, e é já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes uma injustiça? Por que não sofreis antes um dano? Fique no prejuízo. Fica aí para a nossa reflexão. Revides, não devemos revidar. Nós temos que aprender a calar. Olha, pessoal, só existe uma receita, principalmente para as desavenças conjugais. Só existe uma receita para que não haja briga em família. Só existe uma receita para essas contendas que existem entre marido e esposa. Só uma receita. É aquele que aprendeu a ceder. A pessoa que aprende a ceder, durante algum tempo, nunca mais haverá briga dentro de casa. Agora, tanto é verdade que existe um dito popular muito antigo que ratifica isso. Aquele que nos diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Mas a gente cala? A gente não cala. A gente revida. Então não vamos esquecer, só existe uma receita para o sucesso, para se eliminar as desavenças conjugais. Um tem que ceder. Um tem que ceder. Mas ninguém quer ceder. É por isso que existem tantas separações, tantas desavenças, aonde toda uma família vai para o buraco, porque os filhos presenciam aquelas desavenças todas, porque um não quer ceder. Então fica para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.